que me trouxe até o triatlon tem um caminho aí, que eu acho que teve um momento da minha vida em 2023 que eu me senti muito desgastado de saúde, me senti muito sem condicionamento físico, sem vontade de fazer as coisas mesmo, sabe? Procrastinar estava sendo muito mais prazeroso do que buscar a endorfina do esporte, por exemplo. Foi nesse momento, veio uma chave na minha cabeça e falou, pô, você vai esperar que dia para começar a mudança que você sempre quis? Era meu intuito inicial de perder peso, me sentir mais leve, me sentir mais saudável, de poder fazer as coisas sem ficar cansado. Também se sentir bem com você mesmo, tá bem de saúde. Se você consegue ver, você se vê no espelho e falar, não, você tá ok, você tá legal. Isso era uma coisa que eu queria muito. Então foi a parte onde eu fui atrás e entrei na academia. E eu falei, porra, então eu tenho que começar aos poucos. Qual que é a primeira etapa? É fazer academia. Para eu não me perder ali, fazer academia logo no começo do dia. Então, o meu primeiro compromisso, já que eu quero muito, meu primeiro compromisso tem que ser esse. Aí fui começando, aí precisava fazer um cardio para poder queimar gordura, perder peso. E isso foi evoluindo aos poucos, até um momento que eu falei, pô, eu tô correndo aqui e tal, sem nenhum propósito, tá? Tem o propósito de perder peso, mas é muito mais legal quando você tem um objetivo, você tem um propósito para você estar correndo ali. Então eu falei, pô, então vou me inscrever numa meia maratona. Porque 5, 10 quilômetros para mim era uma coisa que eu sei que eu ia fazer, não ia demandar de tanto esforço, né? Claro, ia ser um desafio, mas eu sei que um desafio que realmente ia ser desafio de tipo, caraca, será que eu consigo realmente fazer? E vou trabalhar para isso? Seria uma meia maratona. Então aí eu comecei a treinar a corrida para fazer a meia maratona. Nesse meio trajeto ali, rolou o Iron São Paulo em 2024. Aí eu falei, isso é um desafio legal. Eu já sabia alguns amigos que já tinham feito Ironman e eu falava para eles que eles eram malucos, doidos da cabeça, não tinham uns parafusos na cabeça. E aí eu falei, pô, mas eu gosto de desafio, eu gosto desse desafio cara, será que eu sou capaz? Será que eu consigo chegar na linha de chegada? Pô, então vamos tentar. E era uma coisa que eu já queria, minha mãe sabe até disso, que lá atrás, quando eu era muito criança mesmo, na pousada do Rio Quente, era um lugar onde a gente ia com muita frequência, tinha um monitor do resort que ele tinha feito um Ironman, ele falou isso pra gente, eu lembro até hoje. Caraca, isso é doideira, ele é maluco, mas isso é doideira, da hora o cara ter feito isso. Felipe Santos, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, se eu realmente fizer a prova pra 4h40, que nem você tava falando, você é muito monstro. Se eu fizer sub 5 horas, você é muito monstro. Agora se eu fizer 4h30, igual tá estipulado, irmão, acho que é milagre de Deus. Não é nem eu nem você não, é milagre. E aí mudou um pouco a questão da academia, parei um pouco a academia de força, comecei a fazer muito mais cardio, os treinos de corrida se intensificaram, os treinos aí começou bike, começou natação também, e aí foi indo, né? E aí foi melhorando, e aí foi o que aconteceu, eu entrei pro triatlon no funil da vida, assim, não foi uma coisa que eu acordei e falei, não, agora eu vou fazer triatlon, não, foi indo, fui bem na corrida, bike eu já fazia com a minha mãe em spinning, natação eu nadei minha infância inteira, então dá pra encaixar, eu acho que dá indo. Vamos voltar um pouco na natação? Se inscreve na academia com piscina, aí faz musculação com natação, 1, 2 vezes na semana, que seja 40 minutos. E foi afunilando e chegamos onde a gente tá. Agora a gente vai terminar 2 anos, vamos falar assim, da minha mudança, do começo da minha mudança, mas foi exatamente 1 ano de academia, e 1 ano exatos de treino pra corrida, bike e triatlon, natação.
A gente tá que dia hoje? 15 de outubro. Eu comecei a academia na última semana de outubro. Exatamente isso. Última semana de outubro de 2023. Caralho, né? Engraçado, né? Caralho, você tá 2 anos, é certinho. Até fiz um vídeo esses dias das medalhas. Eu falei, caralho, acho que eu não fiz tanta prova assim. Aí eu peguei as medalhas e fui colocando, né? Pô, em um ano eu fiz 7 provas. Em um ano, 7 provas. Entre corrida e triatlon. Tem 2 provas de triatlon e o resto é tudo corrida. Então vamos lá, aqui estão as minhas medalhas que eu já fiz. Minha primeira prova foi uma meia maratona, aí eu fiz para 1h36. A segunda prova foi uma meia maratona também, aí eu fiz para 1h35. Aí a terceira prova foi uma prova de 5 km no começo do ano que eu fiz para 20 minutos. Aí depois eu fiz mais uma, aí eu fiz o Troféu Brasil, que é o percurso olímpico de triatlon, aí eu fiz para 2h24. Aí depois eu fiz uma prova, foi a prova no Rio, uma meia maratona, que aí eu abaixei meu tempo legal, fiz para 1h31. Aí eu fiz uma prova de 10 km com a minha irmã, com a minha família e amigos, e fiz o Iron agora, o meio Iron de São Paulo. Deu 7 provas, no intervalo de menos de um ano, né? Porque estaria um ano se fosse em novembro. O que eu senti de diferença do Murilo antes da mudança e depois da mudança? Eu acho que, cara, me deu muito a persistência, resiliência, disciplina. Coisas que eu acho que eu não tinha muito antes. Acho que eu tava um pouco perdido na questão de bebida, farra, dopamina barata mesmo. Eu acho que eu tava muito perdido nisso. Minha relação com a minha família mudou, assim, da água pro vinho. A gente se dá super bem hoje, coisa que a gente não se dava tão bem assim. Por mais que a gente seja família, dava tudo certo, tava, mas a gente tinha uns arranca-rabos que não eram legais. A minha vida entre amigos mudou muito. O próprio esporte fez com que os amigos fossem mais selecionados do que antes. Eu soube falar mais não. Cara, é muito complexo o que o esporte faz na cabeça de uma pessoa depois que você realmente faz ele com paixão, com vontade e não por obrigação. Hoje eu saio, acordo 5 horas da manhã porque eu quero. Não é ninguém que tá me obrigando, entendeu? Eu saio de casa para treinar, para estar 6 horas dentro do Ibirapuera, para correr 21 km, me matar, terminar o treino querendo matar meu treinador, mas é porque eu quero, não é porque ninguém tá me obrigando. Então a mudança vem de você tem que querer aquilo. Estou enxergando a vida de uma outra perspectiva. O esporte me trouxe muita calma, de calma que vai dar tudo certo. Porque a gente é muito ansioso no dia a dia, principalmente a gente que mora em São Paulo, você sai na rua, é buzinada, é todo mundo andando rápido, é todo mundo até caminhando na rua, ninguém anda mais tranquilo hoje em dia aqui em São Paulo, todo mundo acelerado, tem que estar acelerado. Cara, o esporte te tira isso, te acalma, calma, porque não adianta você querer conquistar o sonho amanhã, que não vai acontecer. É hoje você conquista 1%, amanhã é mais 1%, depois de amanhã mais 1%, depois de amanhã mais 1%. Não queira abraçar o mundo de uma vez só que você não vai abraçar nada. Como que foi o meu mental pré, durante e pós-prova? Eu acho que pré-prova eu tava muito mais nervoso, tipo um dia antes eu tava muito mais nervoso e ansioso do que no dia da prova. Porque eu consegui colocar na minha cabeça que, cara, a prova só é o resultado de todos os treinos que você já fez. A verdade é essa. Prova mesmo seria se você chegasse lá, não soubesse nada e você falasse assim, caralho, agora eu tenho que me provar que eu consigo fazer isso sem ter treinado. Agora, na última semana, assim, que, porra, meus treinos de bike, meus treinos de natação, meus treinos de corrida estavam todos encaixados, falei, cara, agora é correr pro abraço, porque o pior já foi feito. Acordar todo dia às 5 horas da manhã, pedalar 2 horas num dia, correr 21 km no outro, nadar 3.000 metros em outro dia, e isso repetitivamente desde o começo do ano. Falei, cara, é só fazer mais um treino. A prova não deixa de ser mais um treino. Claro, dá nervoso, né? Nunca fez, é a primeira prova. Ainda mais que eu fiz um puta alarde, né? Falar pra todo mundo que ia fazer um meio Ironman. Aí você deixa de entregar a prova, a galera fala, tá vendo?
Sabia que ele não era capaz. Sabia que ele não ia conseguir. Não foi esse caso. Então essa pressão que eu criei para mim mesmo me fez bem. De conseguir ir lá, entregar uma boa prova, bons tempos. Não era o que eu queria, mas realmente entreguei uma belíssima prova para quem fez a primeira vez. E é isso. Aqui, ó. Fez a cheque aí? Tênis, meia, Então é isso, tá tudo certo. Você deixou tudo separado já? Conecta ali. Não, ali sai. Ali termina. A natação vai começar lá na frente. Últimas palavras antes de se tornar um Iron Man. Papo. Vai que vai. Boa sorte, Murilão. Bora, Murilo! Vamos, garoto! Vai, Murilo! Pós-prova, vem um turbilhão de emoções na cabeça. Acho que tem até vídeo no final aí de eu, chorando pra caralho, chegando já chorando. E aí você falou da minha perna, né, que doeu ali, dos dois problemas que eu tive, que foi a perda das garrafinhas, que estavam com a suplementação de eletrólitos, e as dores nas pernas logo que eu cheguei na corrida. O esporte endurance é isso que faz a prova. É você lidar com as adversidades que acontecem no meio da sua prova, né? Então, perdi minhas 2 garrafinhas de hidratação com eletrólitos. Cara, faz parte, vamos embora. Que é o pior, que era a minha suplementação de carboidrato, estava na bike ainda, porque senão eu tinha parado a bike pegado. E correr com a perna travada foi uma outra adversidade que eu aprendi a lidar com isso. Que vambora, é achar o conforto no desconforto e terminar isso. E, minha família inteira lá, vários amigos, isso me trouxe uma emoção gigantesca, que nos últimos 500 metros eu só sabia chorar e eu perdi o foco, assim, que eu tava, concentradaço. E aí as pernas, aí sim que eu senti todos os músculos da perna existentes, não sabia
sabia nem que existia tanto músculo assim na perna. E terminei, passei a linha de chegada ali, fiquei super feliz de ver meu tempo, que foi sub 5 horas, 4 horas e 51, porque eu não sabia durante a prova, porque eu entrei no modo triatlon no relógio, só que na hora que eu entrei na bike eu apertei um botão errado, então já pulou uma etapa, eu não conseguia voltar. Aí, bom, já cancelei o triatlon, então a natação foi no modo triatlon, a bike eu fiz no ciclo computador ali para mim saber a potência que eu estava fazendo e mais ou menos a distância para mim saber se já estava terminando ou não. Aí o treino de bike, né, a prova de bike ficou no ciclo computador e na hora que eu entrei para a corrida eu liguei o modo corrida no relógio e foi contabilizando. Então eu não sabia meu tempo total de prova, porque eu não sabia quanto tempo eu tinha feito de transição 1, não sabia quanto tempo eu tinha feito de transição 2, senão eu ia fazendo conta na cabeça. Mas eu falei, cara, quer saber? Vamos correndo do jeito que tá, vou entregar a minha corrida aqui no relógio. E na hora que eu passar o pórtico de chegada, eu olho para trás e vejo o meu tempo. E aí eu passei o pórtico, ali estabeleci, olhei para trás, vi que eu tinha feito 4 horas e 51 e aí que eu vibrei mesmo, assim. Falei, porra, minha primeira prova, eu sou novato no esporte. E eu aprendi muito isso, porque no começo eu queria ser o melhor. Queria ser melhor que os caras que já estão 5 anos correndo do meu lado. E eu aprendi que, cara, não é isso que vai fazer as coisas acontecerem. É tempo, todo dia, construindo, tal. Eu, pela minha primeira prova, já ter feito 4 horas e 51, cara, eu já tô, assim, lá em cima, sendo honesto, não querendo me vangloriar com isso. Mas é porque eu acho que eu treinei bastante, me forcei nos treinos, querendo ser melhor e tudo mais. E não adianta eu me cobrar hoje na primeira prova, fazer um tempo de 4 horas e meia, por exemplo, que é o tempo que gente que já treina 5, 6 anos ainda não conseguiu fazer, entendeu? Então tá tudo bem. Uma hora eu vou chegar no 4 horas e meia, uma hora eu vou chegar no sub 4 horas e meia, e é isso, me abdicar todos os dias, me dedicar, na verdade, todos os dias para conquistar isso um dia. Sem pressa, uma hora eu chego lá. Ah, chegando ali, comemorando também, Murilo Pinter, parabéns, Murilo!